Primeiro ponto, o ensino sobre Deus. Pergunta primeira: quem criou você? Foi Deus quem me criou. Pergunta 2: o que mais Deus criou? Deus criou todas as coisas. Pergunta 3: para que Deus criou a você e a todas as coisas? Ele criou tudo para a glória dele. Quarta pergunta: como você deve glorificar a Deus? Devo glorificar a Deus tendo amor por Ele e fazendo o que Ele manda. Quinta pergunta: por que você deve glorificar a Deus? Devo glorificar a Deus porque Ele me criou e cuida de mim. Pergunta 6: existe mais de um Deus? Não, só existe um Deus. Pergunta 7: em quantas pessoas Deus subsiste? Deus subsiste em 3 pessoas. Oitava pergunta: como se chamam elas? Elas se chamam Pai, Filho e Espírito Santo. Pergunta 9: o que Deus é? Deus é Espírito perfeitíssimo e não tem corpo como os homens. Décima pergunta: onde Deus pode ser encontrado? Deus está presente em todo e qualquer lugar. Pergunta 11: você pode ver a Deus? Eu não posso ver a Deus, porém, Ele pode ver a mim. 12ª pergunta: qual é a medida do conhecimento de Deus? Ele é revelado como Deus onisciente, isto é, o seu conhecimento não tem medida. Pergunta 13ª: qual é a medida do poder de Deus? Ele é revelado como Deus onipotente, isto é, o seu poder não tem medida. Pergunta 14: onde se aprende a amar e a obedecer a Deus? Isso se aprende na Bíblia, pois ela é a palavra de Deus escrita. E a última pergunta desse capítulo, a pergunta 15ª: quem escreveu a Bíblia? Homens, preparados pelo Espírito de Deus. Então vamos ao segundo capítulo do seu catecismo de doutrina cristã, e é intitulado Nossos Primeiros Pais e o Pacto das Obras. Pergunta 16: quem foram nossos primeiros pais? Nossos primeiros pais foram Adão e Eva. Pergunta 17: de que foram feitos os nossos primeiros pais? Deus fez o corpo de Adão do pó da terra e do seu corpo fez o corpo de Eva. 18ª pergunta: o que mais Deus criou em Adão e Eva além de seus corpos? Deus criou neles uma alma que nunca poderia morrer. Pergunta 19ª: você tem uma alma? Resposta: sim, eu tenho uma alma que não pode morrer. 20ª pergunta: como você sabe que tem uma alma? Porque posso pensar, amar, decidir, querer a Deus e a vida eterna. Pergunta 21: de que natureza Deus criou a Adão e a Eva? Deus os criou santos e felizes. 22ª pergunta: o que é um pacto? Um pacto é um acordo entre duas ou mais pessoas. 23ª pergunta: que espécie de pacto Deus fez com Adão? Foi o pacto das obras. Pergunta 24: qual foi o compromisso de Adão no pacto das obras? Foi o de conhecer a Deus plenamente. Pergunta 25: o que Deus prometeu a Adão no pacto das obras? Deus prometeu dar-lhe a vida eterna através de sua obediência. 26ª pergunta: com que castigo Deus ameaçou Adão no pacto das obras? Deus ameaçou puni-lo com a morte, caso ele desobedecesse. Pergunta 27: Adão guardou o pacto das obras? Não, ele desobedeceu e ofendeu a Deus. 28ª pergunta: o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei.
29ª pergunta: o que significa a frase falta de conformidade? Significa não estar de acordo com a vontade de Deus. 30ª pergunta: o que significa transgressão? Significa quebrar a lei de Deus. 31ª pergunta: qual foi o pecado de nossos primeiros pais? Foi o comer do fruto proibido. Pergunta 32: quem os levou a cometer esse pecado? O diabo, usando a serpente, convenceu Eva a comer e depois a dar do fruto a Adão. Pergunta 33: o que aconteceu a Adão e a Eva depois que pecaram? Deixaram de ser santos e felizes e se tornaram pecadores, rebeldes a Deus, miseráveis em sua vida e morreram. Pergunta 34: Adão era responsável somente por si no pacto das obras? Não. Ele representava toda a humanidade que nasceria dele. Pergunta 35: o que sucede quando uma pessoa representa outra? A pessoa representada sofre as consequências dos atos de seu representante. Pergunta 36: que efeito teve o pecado de Adão em toda a humanidade que nasceu dele? Toda a humanidade nasce com uma natureza pecaminosa e está condenada a morrer. Pergunta 37ª: qual é o nome dessa natureza pecaminosa que herdamos de Adão? Chama-se pecado original. 38ª pergunta: o que todo pecado merece da parte de Deus? Todo pecado merece a ira e a condenação de Deus. 39ª pergunta: é possível alguém entrar no céu com essa natureza pecaminosa? Não. Se o coração de uma pessoa não for mudado, essa pessoa não entrará no céu. 40ª pergunta: como se chama essa mudança de coração? Chama-se regeneração ou novo nascimento. Pergunta 41: quem pode mudar o coração do pecador? Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. 42ª pergunta: alguém pode ser salvo através do pacto das obras? Não. Ninguém pode ser salvo através do pacto das obras. E a última pergunta desse segundo capítulo é a pergunta 43. Por que ninguém pode ser salvo através do pacto das obras? Porque toda a humanidade o tem quebrado e, portanto, está condenada por isso.